Bom dia, minha gente, um abraço a todos. Vamos falar sobre o jogo de ontem, né? O Bahia terminou perdendo por 1-0, jogando aí pela Libertadores da América contra o O'Higgins, né? Time do Chile. Primeiro jogo, a estreia do Bahia, segunda fase, né, da Libertadores da América. E o Bahia terminou jogando ontem e perdendo por 1-0. Poderia ter perdido demais. Teve gol anulado do time do O'Higgins, né? O juiz estava marcando uma falta no jogador Ademir da equipe do Bahia. Aliás, foi o VAR que chamou, né? Porque o juiz deu o lance normal, ainda ficou na dúvida ali o VAR com impedimento, mas o juiz do VAR chamou e indicou uma falta ali no Ademir. O árbitro acatou, poderia ter sido 2-0. Teve lance também para que o O'Higgins pudesse fazer gol, né? No primeiro tempo, sobretudo, um gol perdido incrível de cabeça, um cruzamento do lado esquerdo, e o jogador terminou botando a bola para fora. Assim, gente, o futebol, eu penso sempre assim, o futebol ele tem suas fases, né? Tem que ser uma sequência que tem que ser seguida, dando certo, para que o objetivo seja alcançado. Vamos lá? Primeiro, vestiário. Você tem que estar naquele momento no vestiário muito bom, que você tem que fazer com os seus jogadores. A escalação do time, né? O estudo que é feito do adversário com aquilo que você vai propor dentro da partida tem que ser muito combinado, né? Tem que ser muito ajustado, porque senão a coisa desanda, dá errado. Imagine, por exemplo, você fala assim: o bom forte do time adversário é a ponta direita, é o lado direito deles. Aí você vai assim: vou entrar sem ninguém do lado esquerdo. Você está abrindo uma avenida para o adversário ganhar o jogo, não é? Então tem que ser estudado, tem que ser avaliado, analisado e tem que dar sincronia. Um time de futebol tem que ter sincronia. Não adianta você achar que você tem os melhores e botar os melhores para jogar, né? Às vezes esses melhores não dão uma sincronia que você precisa. O futebol é um esporte coletivo, você precisa de sincronia. Então vamos lá. Escalação do Bahia ontem. Eu fico imaginando assim, antes de começar o jogo, eu não comentei o jogo ontem do Bahia, né? Aí eu fiquei pensando, poxa, não seria o jogo para o Nestor, esse jogo, já que não tem o Everton Ribeiro? Aí o Bahia vai entrar com 3 volantes, né? Porque você, queira ou não são jogadores até que chegam na frente, mas não são construtores. Por exemplo, para vocês entenderem, Caio Alexandre é um volante meia, construtor. Caio Alexandre é um jogador do bom passe, é um jogador que retém a bola, é um jogador que valoriza essa posse de bola. Aí você vai, Eric, um bom jogador, tem entrado muito bem no time do Bahia. Só que Eric é aquele cara da rapidez para definir uma jogada, né? Acevedo é mais um volante e assim, aprendeu muito Acevedo, evoluiu demais, principalmente nessas bolas que ele recebe de lado, que ele gira o corpo e aparece lá na frente para tentar fazer um gol, mas não é construtor, não é um cara que recebe a bola dos zagueiros, olha, vê o que é que vai fazer, procura o jogador melhor posicionado, abre espaço, né? É esse cara inteligente do meio de campo, não é. Então você entra com o time com Acevedo de volante, Jean Lucas, que não vive uma fase boa, Jean Lucas há um bom tempo, desde a seleção brasileira, que não vem jogando bem, e Eric. E 3 homens lá da frente, sendo que um desses 3 é o William José, que é um jogador que desde o ano passado, apesar de ter sido artilheiro do Bahia, ter feito alguns gols, não é um jogador ideal para jogar no comando de ataque do Bahia, né? O Bahia ontem, por exemplo, poderia ter entrado com esses 3 jogadores que eu citei aqui, Acevedo, Jean Lucas e Eric. Mas se você tem um Nestor ali, você tira um Ademir, bota o Nestor e joga. Quer jogar com o William José? Não tem jeito, né? O William José e o Kik lá na frente. Então você tem Acevedo que está chegando, você tem Eric que está chegando, você tem Jean Lucas que está chegando. Aí você, né, no futebol moderno que se joga, que acabou essa coisa de um 4-4-2, né, 4-1-4-1, acabou isso. Isso depende do que o jogo está pedindo que aconteça dentro de campo. Então você pode chegar com esses meias, esses volantes lá na frente. Não necessariamente o jogador tem que ser atacante, né? Na Europa a gente percebe muito que eles jogam às vezes sem pontas, mas sempre tem um jogador caindo nas pontas, né? Joga às vezes sem centroavante. Isso é normal no futebol hoje, jogar sem centroavante, porque tem sempre alguém entrando. Você tem que ter a peça que saiba fazer esse papel.
Então o Bahia entrou com essa escalação, com o William José paradão lá na frente, sem conseguir sequer pegar na bola no primeiro tempo, e o Rogério Ceni ainda deixou o jogador até os 40 minutos praticamente do segundo tempo em campo, sem render nada, sem jogar nada, e o pior, ainda tinha o Nestor para colocar em campo, não botou, colocou o Everaldo, que é um outro jogador, né, sem muita mobilidade, muita função, os dois lá presos lá na frente. Agora sim, se o Bahia fosse um time que estivesse jogando bola na área o tempo inteiro, tudo bem, 2 centroavantes, mas não era. Então o Bahia ficou sem criatividade dentro de campo, né? O Bahia tem uma coisa boa, que o Bahia não fica jogando só pelas pontas, e quando vai nas pontas, o Bahia não joga a bola na área de qualquer jeito. O Bahia sempre tenta jogar para trás, o homem surpresa que vem chegando, mas ontem não encaixou, tomou um sufoco terrível até os 15 minutos do primeiro tempo. É que o time adversário fez logo o gol, né? Fez logo o gol. Antes do gol teve uma chance extraordinária, o cara entra na área pelo lado direito e chuta mal. Depois do gol teve um outro lance, o cara chuta do lado esquerdo, a bola bate no Acevedo e sobra de cabeça sozinho com o Ronaldo, o cara cabeceia para fora. Ali no segundo tempo, o Bahia teve totalmente o domínio de jogo, mas um domínio estéril. O que é domínio estéril? Quando você tem a bola, mas você não sabe o que é que faz com a bola. Você tem a bola, você não entra na área do adversário. Você não cria um grande lance de gol. O Bahia não deu um chute dentro do gol. Dentro do gol, para o goleiro defender, o Bahia não deu um chute em 90 minutos de jogo. Teve um lance do Acevedo do lado esquerdo, né? Que ele cabeceia na rede do lado de fora. Teve um lance do Jean Lucas, que ele chuta cruzado ali, a bola passa, nem chega no goleiro, mas foi um lance dentro da área. Então foi um Bahia com muitas limitações. Gabriel Xavier, muito criticado pelo torcedor, porque o Bahia tomando 1-0, às vezes está lá no ataque, Gabriel Xavier traz a bola para o goleiro o tempo inteiro sem segurança, né? Aí o que é que ele pensa? Meu porto seguro é o Ronaldo, eu vou atrasar a bola do Ronaldo independente de onde esteja. Então, hoje em dia você precisa ter zagueiros que saibam construir também, que saibam sair jogando, né? Para facilitar para os meias, para você adiantar um lado, principalmente quando você está perdendo o jogo. Então assim, o Gabriel Xavier mais uma vez, e tem alguns fundamentos. O Gabriel teve um lance que o cara consegue arrancar com ele no corpo, ele não consegue no corpo ganhar do adversário. Outra coisa, segunda bola do Bahia. Lembra que a gente falava aqui já nos nossos programas, nos nossos vídeos, que o Bahia nas contratações agora dessa abertura de janela, que o Bahia fosse na Colômbia, no Equador, buscar jogadores mais fortes, né? Os caras que sabem jogar, e lá tem muitos jogadores de muita técnica no meio de campo principalmente, né? O meio que cai nas pontas, os caras que chegam no ataque e fortes. Segunda bola ontem, o próprio Rogério Ceni reclamou, o técnico do Bahia, que o Bahia não ganhava uma segunda bola. O que é isso? Quando, por exemplo, o adversário chuta uma bola, Gabriel Xavier rebate, e a segunda bola, essa que vai cair, não tem nenhum jogador do Bahia. Ou quando tem, o adversário ganha no corpo, ganha no ombro e leva a bola. Então assim, foi o Bahia que não estava determinado no jogo ontem. O Bahia que sofreu em todos os setores. Alguns jogadores que caíram demais de rendimento no time do Bahia, não conseguem mais jogar futebol. Os pontas do Bahia, né? Seja Pulga, seja Ademir, Sanabria, esses jogadores não conseguem mais render um grande futebol. O Kiki pela vontade, né? Mas com pouca técnica, com muita vontade, ainda aparece mais. Mas o Bahia não tem um centroavante. O Bahia, para jogar com esse time que joga, com essa qualidade, com a característica dos jogadores que tem, o Bahia precisava, e a gente falou isso várias vezes, de um centroavante com mobilidade, um cara mais rápido. Não precisa ser um jogador alto, precisa ser um jogador rápido, um cara que chute bola no gol, que incomode a zaga adversária. Fora isso, do que o Bahia tem aí, tem Del, que é esse tipo de jogador, mas é um jovem, tem que se ter cuidado com ele, é um jovem, né? É melhor jogar sem centroavante, porque o Bahia pode ter uma evolução melhor dentro de campo. Então foi um jogo onde o Bahia perdeu num time, gente, só para você ter noção, a seleção chilena foi a última colocada na eliminatória sul-americana para a Copa do Mundo. O futebol do Chile caiu demais. E esse O'Higgins é um time com suas limitações, muitas limitações técnicas. Então assim, mas aqui o Bahia vai ganhar. E aí, se o time for lá para trás, a Copa Libertadores, minha gente, é muito diferente do Campeonato Brasileiro, onde se joga, deixa jogar, né? Lá não. Libertadores é marcação forte, é pau, é carrinho, é encontrão
no corpo, é assim que se joga a Libertadores da América, que se ganha a Libertadores da América. Então Bahia pode ganhar, claro que pode, tem condições de ganhar, tem Everton Ribeiro que fez muita falta ontem voltando, mas não é fácil, como eu vi algumas pessoas falarem. É claro que o jogo transforma, né? Na hora do jogo pode começar e mostrar uma outra coisa pra gente, mas Libertadores não é fácil não. Mas ainda tá vivo, porque tem um jogo na quarta-feira aqui de volta, tá bom? Grande abraço a todos aí, deixa o like, ajuda o nosso canal. Se não tá inscrito, se inscreve aí também, tá? Grande abraço, minha gente.